Nunca receba a hóstia sem saber disso. Padre Pio. Existe um segredo sobre a Sagrada Comunhão que Padre Pio guardou por anos e que apenas revelou aos seus confessores mais próximos. Um mistério tão profundo sobre a Eucaristia que, quando você descobrir, nunca mais receberá o corpo de Cristo da mesma forma. Sua vida espiritual será transformada para sempre. Padre Pio de Pietrelcina, o santo estigmatizado que carregou as chagas de Cristo por 50 anos, tinha uma relação mística com a Eucaristia que poucos santos na história da Igreja experimentaram. Quando ele celebrava a missa, frequentemente entrava em êxtase profundo. Testemunhas relatam que lágrimas escorriam pelo seu rosto, que ele ficava imóvel por longos minutos após consagrar a hóstia, que um perfume sobrenatural invadia toda a igreja. Mas o que realmente acontecia nesses momentos? O que Padre Pio experimentava que nós, católicos comuns, desconhecemos completamente? A verdade é que a maioria dos católicos recebe a comunhão de forma mecânica, automática, sem realmente compreender a magnitude do que está acontecendo. Vamos à missa, fazemos a fila da comunhão, recebemos a hóstia, voltamos ao banco, fazemos uma oração rápida de agradecimento e pronto. Cumprimos nossa obrigação. Mas Padre Pio revelou que essa forma de receber a Eucaristia desperdiça 90% das graças que Jesus quer nos dar naquele momento sagrado. Vamos começar pelo fundamento bíblico. Em João capítulo 6, versículo 53, Jesus diz palavras que escandalizaram seus discípulos. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Muitos dos discípulos abandonaram Jesus naquele dia porque acharam essa palavra dura demais. Mas Jesus não suavizou, não disse que era apenas simbólico, não voltou atrás. Ele insistiu: minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Isso significa que na Eucaristia não estamos recebendo um símbolo, uma lembrança, uma representação. Estamos recebendo o próprio Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Padre Pio compreendia isso de forma tão profunda que sua vida inteira girava em torno da Eucaristia. Ele dizia que poderia viver sem comida, sem água, sem sono, mas não poderia viver um dia sequer sem celebrar a missa e receber a Sagrada Comunhão. Para ele, a Eucaristia não era apenas um sacramento, era o próprio Jesus vivo entrando no seu corpo, no seu coração, na sua alma. Agora vamos ao segredo que Padre Pio revelou. Ele ensinou que existem 3 momentos cruciais na comunhão que a maioria das pessoas ignora completamente e por isso perdem a plenitude das graças eucarísticas. O primeiro momento é antes de receber. O segundo momento é durante a recepção. O terceiro momento é depois de receber. E cada um desses momentos tem uma preparação específica, uma disposição interior necessária, uma atitude espiritual que desbloqueia torrentes de graças celestiais. Vamos começar pelo primeiro momento, antes de receber a comunhão. Padre Pio dizia que a preparação para a Eucaristia deveria começar na noite anterior. Sim, você leu corretamente, na noite anterior à missa. Ele ensinava que deveríamos fazer um exame de consciência cuidadoso, pedir perdão por todos os pecados, purificar o coração, preparar a alma como se estivéssemos preparando uma casa para receber um rei, porque é exatamente isso que vamos fazer, receber o Rei dos Reis dentro do nosso corpo. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 29, nos adverte solenemente: portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Essas palavras são extremamente sérias. Paulo está dizendo que receber a Eucaristia em estado de pecado mortal não é apenas inútil, é perigoso espiritualmente. Padre Pio era rigorosíssimo quanto a isso. Ele dizia que se uma pessoa está em pecado mortal e recebe a comunhão,
não está recebendo graça, está cometendo E esse sacrilégio atrai consequências espirituais terríveis, bloqueios de bênçãos, afastamento da presença de Deus, vulnerabilidade a ataques demoníacos, secura espiritual prolongada. Por isso ele insistia: antes de comungar, confesse-se. Se você está em pecado grave, não comungue. Primeiro vá ao sacramento da confissão, purifique sua alma e depois, em estado de graça, receba o corpo de Cristo. Mas Padre Pio ia além. Ele ensinava que mesmo quem está em estado de graça, sem pecado mortal, deveria se preparar intensamente para a comunhão. Como? Através da oração, do jejum eucarístico respeitado com devoção, da meditação nos sofrimentos de Cristo, da leitura das Escrituras, especialmente dos evangelhos que narram a paixão. Ele dizia: quanto mais você se prepara, quanto mais você deseja, quanto mais você anseia pela Eucaristia, mais graças você recebe quando finalmente comunga. Imagine que Jesus vai visitar sua casa pessoalmente. Você deixaria tudo bagunçado, sujo, desarrumado? Ou você limparia tudo, organizaria, colocaria flores, prepararia o melhor ambiente possível? A mesma lógica se aplica à nossa alma. Se vamos receber Jesus na comunhão, precisamos preparar nossa alma, nosso coração, nossos pensamentos, nossas intenções. Padre Pio tinha um costume belíssimo. Na noite anterior à celebração da missa, ele passava horas em oração diante do Santíssimo Sacramento. Ele conversava com Jesus, pedia perdão pelos pecados, agradecia pelas bênçãos, intercedia pelos fiéis que atenderia no dia seguinte. E quando finalmente ia dormir, suas últimas palavras eram sempre: Jesus, amanhã eu vou te receber novamente. Prepara meu coração, purifica minha alma, faz de mim um templo digno da tua presença. Agora vamos ao segundo momento crucial, durante a recepção da comunhão. Esse é o momento que a maioria das pessoas trata com extrema superficialidade. Chegamos na fila da comunhão distraídos, olhando para os lados pensando em outras coisas. O padre coloca a hóstia na nossa língua ou na nossa mão, dizemos um amém automático, voltamos ao banco e pronto. Mas Padre Pio revelou que nesses poucos segundos, do momento que a hóstia toca nossa boca, até o momento que ela se dissolve completamente, Jesus está operando transformações profundas na nossa alma, liberando graças específicas, curando feridas invisíveis, fortalecendo nossa fé. Ele ensinava uma técnica espiritual poderosíssima para o momento da comunhão. Quando você estende a língua ou abre as mãos para receber a hóstia, faça mentalmente esta oração: Jesus, eu sou indigno de te receber, mas uma palavra tua bastará para me salvar. Vem, Senhor Jesus, vem transformar minha vida. Quando a hóstia tocar sua língua, não a engula imediatamente. Deixe-a dissolver lentamente na sua boca. E enquanto ela se dissolve, repita mentalmente: Jesus, tu estás dentro de mim, eu estou dentro de ti, somos um só. Padre Pio revelou algo extraordinário. Quando a hóstia está na nossa boca, antes de ser engolida, Jesus está mais próximo do nosso coração fisicamente do que estará depois que descermos para o estômago. Por isso, esse é o momento de máxima intimidade, de união mais profunda. É quando devemos fazer nossos pedidos mais importantes, nossas súplicas mais fervorosas, nossas consagrações mais totais. Santa Teresa de Ávila, outra grande mística da Igreja, confirmava esse ensinamento. Ela dizia que nos momentos após receber a comunhão, enquanto a hóstia ainda está se dissolvendo, a alma experimenta uma união tão íntima com Cristo que é comparável à união matrimonial. É um encontro de amor, uma fusão de corações, uma comunhão no sentido mais profundo da palavra. Mas há um detalhe que Padre Pio enfatizava e que mudou a vida de milhares de pessoas: a importância de receber a comunhão na língua e não na mão. Ele explicava que as mãos, por mais que sejam lavadas, carregam as marcas das nossas ações diárias, dos nossos trabalhos, das nossas atividades mundanas. A língua, por outro lado, é o órgão da palavra, da comunicação, da expressão da fé. Quando recebemos Jesus na língua, simbolizamos que queremos que Ele purifique nossas palavras, que Ele santifique nossa comunicação, que Ele tome posse da nossa capacidade de falar. Além disso, Padre Pio alertava sobre o risco de fragmentos da hóstia caírem quando recebemos na mão.
cada fragmento, por menor que seja, contém a presença real de Cristo. Deixar cair um fragmento no chão é uma profanação gravíssima. Por isso ele recomendava fortemente: receba na língua com reverência, com a cabeça inclinada em sinal de adoração. Agora chegamos ao terceiro momento crucial, que é talvez o mais negligenciado de todos, depois de receber a comunhão. A maioria das pessoas volta ao banco, faz uma oração rápida de 30 segundos e começa a se distrair, a pensar no que vai fazer depois da missa, a planejar o almoço, a olhar o celular escondido. Mas Padre Pio ensinava que os 15 minutos após a comunhão são os mais importantes espiritualmente de toda a semana. Por quê? Porque Jesus está fisicamente presente dentro de nós. As espécies eucarísticas, a hóstia consagrada, levam cerca de 15 minutos para se dissolver completamente no estômago. Durante esses 15 minutos, temos Jesus vivo dentro do nosso corpo. É uma oportunidade única, irrepetível, de intimidade com o Criador do Universo. Padre Pio tinha uma rotina rigorosa após comungar. Ele se ajoelhava, cobria o rosto com as mãos e entrava em profunda oração contemplativa. Testemunhas relatam que muitas vezes ele ficava completamente imóvel, como se tivesse sido transportado para outra dimensão. Lágrimas escorriam entre seus dedos, suspiros profundos escapavam do seu peito, e quando finalmente voltava a si, seu rosto brilhava com uma luz sobrenatural. O que ele fazia durante esses minutos de ação de graças? Primeiro, ele adorava, reconhecia a presença real de Jesus dentro dele e adorava em profundo silêncio. Segundo, ele agradecia pela paixão, pela cruz, pela ressurreição, pela Eucaristia, por todas as bênçãos recebidas. Terceiro, ele pedia. Apresentava suas necessidades, as necessidades dos fiéis, as necessidades da Igreja, do mundo inteiro. Quarto, ele se oferecia. Consagrava-se novamente a Jesus, oferecia seus sofrimentos, suas orações, sua vida inteira. Padre Pio ensinou uma oração de ação de graças que ele próprio rezava após cada comunhão. Vou compartilhar com você essa oração poderosa. Fica comigo, Senhor, porque é necessário ter-te presente para não te esquecer. Tu sabes como facilmente posso abandonar-te. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Fica comigo, Senhor, porque tu és minha vida, e sem ti perco o fervor. Fica comigo, Senhor, porque tu és minha luz, e sem ti reina a escuridão. Fica comigo, Senhor, para mostrar-me tua vontade. Fica comigo, Senhor, para que ouça tua voz e te siga. Fica comigo, Senhor, porque desejo amar-te muito e estar sempre em tua companhia. Fica comigo, Senhor, se queres que te seja fiel. Fica comigo, Jesus, porque por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para ti, um ninho de amor. Amém. Agora vamos a uma revelação ainda mais profunda que Padre Pio compartilhou. Ele explicou que a Eucaristia opera 7 transformações principais na alma de quem a recebe dignamente e com devoção. A primeira transformação é a purificação dos pecados veniais. Mesmo que você não tenha pecados mortais, todos nós cometemos pequenas falhas diárias. Impaciências, julgamentos, preguiça espiritual, palavras ásperas. A Eucaristia purifica tudo isso quando recebida com contrição. A segunda transformação é o fortalecimento contra as tentações. Jesus, presente na Eucaristia, nos reveste com sua própria força. As tentações que antes nos derrubavam facilmente perdem poder. Vícios que nos escravizavam começam a se quebrar. Pecados habituais começam a perder atração. A terceira transformação é o aumento da caridade. Quem comunga com frequência e devoção sente crescer no coração um amor sobrenatural pelas pessoas, especialmente pelos mais difíceis de amar, inimigos, pessoas que nos feriram, pessoas irritantes. Esse amor não vem de nós, vem de Jesus que habita em nós através da Eucaristia. A quarta transformação é a união mais íntima com Cristo. Padre Pio dizia que cada comunhão é como um fio dourado que nos une mais profundamente a Jesus. Com o tempo, esses fios formam uma corda fortíssima que nada pode romper.
Nossa vida se entrelaça com a vida de Cristo de tal forma que começamos a pensar como Ele pensa, a amar como Ele ama, a agir como Ele agiria. A quinta transformação é a cura interior. Jesus, médico das almas, conhece cada ferida emocional, cada trauma do passado, cada mágoa guardada. Através da Eucaristia, Ele toca essas feridas com seu amor e as cura. Muitas pessoas relataram a Padre Pio que, após receberem a comunhão com devoção durante meses, traumas de décadas simplesmente desapareceram. Tristezas profundas se dissiparam, depressões se curaram. A sexta transformação é o discernimento espiritual. A Eucaristia ilumina a mente, clareia os pensamentos, nos ajuda a distinguir entre o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Decisões difíceis se tornam mais claras. O caminho a seguir se ilumina, a vontade de Deus se revela. A sétima transformação é a antecipação da glória celestial. Padre Pio ensinava que a Eucaristia é o céu na terra. Quando comungamos, experimentamos um gostinho da felicidade eterna que nos aguarda. É por isso que santos em êxtase eucarístico veem visões do paraíso, ouvem músicas celestiais, sentem perfumes sobrenaturais. Mas Padre Pio também alertou sobre os obstáculos que impedem essas transformações. O primeiro obstáculo é a comunhão em pecado mortal. Já falamos sobre isso, mas vale repetir. Nunca, jamais, em hipótese alguma, comungue se você está em pecado grave sem antes se confessar. É um sacrilégio que atrai maldições ao invés de bênçãos. O segundo obstáculo é a rotina mecânica. Comungar por hábito, sem preparação, sem devoção, sem atenção. É como convidar um amigo para jantar e depois ignorá-lo completamente durante a refeição. Jesus fica triste quando o recebemos com indiferença. O terceiro obstáculo é a pressa. Comungar e sair correndo da igreja. Comungar e começar imediatamente a se distrair. Comungar sem fazer ação de graças adequada. Padre Pio dizia: você não tem tempo de fazer pelo menos 10 minutos de ação de graças após a comunhão, talvez seja melhor não comungar naquele dia. O quarto obstáculo é a falta de fé na presença real. Há católicos que comungam, mas no fundo acham que é apenas um símbolo, uma lembrança, um ritual bonito, mas vazio. Essa falta de fé bloqueia completamente as graças eucarísticas. O quinto obstáculo é a falta de amor. Comungar enquanto se guarda rancor, mágoa, falta de perdão no coração. Jesus disse claramente: se você está levando sua oferta ao altar e lembra que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali e vá primeiro reconciliar-se. Só depois volte e apresente sua oferta. O mesmo vale para a comunhão. Se você tem inimizades não resolvidas, perdões não concedidos, reconciliações pendentes, resolva isso antes de comungar. Padre Pio compartilhou histórias impressionantes de conversões através da Eucaristia. Ele contava sobre um homem que havia abandonado a fé, vivia em pecado, zombava da igreja. Mas um dia, por curiosidade, entrou numa igreja durante a missa. Quando chegou o momento da comunhão, ele não comungou, apenas observou. Mas naquele momento, Jesus lhe concedeu uma graça extraordinária. Ele viu com os olhos da alma que a hóstia que o padre elevava era realmente Jesus Cristo vivo, presente, real. Ele caiu de joelhos, começou a chorar, e naquele mesmo dia confessou décadas de pecados, e voltou a comungar depois de 20 anos afastado. Sua vida mudou completamente. Outro caso que Padre Pio relatava era de uma mulher que sofria de depressão grave há anos. Nenhum tratamento funcionava. Ela tomava remédios, fazia terapia, mas a tristeza profunda não passava. Um dia, ela foi à missa e decidiu comungar mesmo sentindo-se indigna, impura, sem fé. Mas enquanto a hóstia se dissolvia na sua boca, ela sentiu um calor sobrenatural invadir seu peito, uma luz inundar sua mente, uma paz inexplicável preencher sua alma. Naquele momento, Jesus a curou instantaneamente. A depressão que médicos não conseguiram tratar durante anos desapareceu num instante, através do poder da Eucaristia. Padre Pio também ensinava sobre os frutos duradouros da comunhão frequente e devota.
Ele dizia que quem comunga todos os dias ou pelo menos várias vezes por semana, sempre em estado de graça e com preparação adequada, experimenta uma transformação progressiva, mas poderosa. Primeiro, a pessoa percebe que pecados que antes cometia com frequência começam a diminuir. Depois, as virtudes começam a crescer. Paciência, humildade, caridade, castidade, mansidão. Em seguida, a oração se torna mais fácil, mais profunda, mais contemplativa. Finalmente, a pessoa começa a experimentar fenômenos místicos, consolações espirituais, certezas interiores, moções do Espírito Santo, pequenos milagres no cotidiano. Ele compartilhou seu próprio testemunho. Desde jovem, Padre Pio comungava diariamente. Ele dizia que a Eucaristia foi formando nele a Cristo. Não foi um processo instantâneo, foi gradual. Cada comunhão era como uma pincelada divina no quadro da sua santidade. Com o tempo, as pessoas que olhavam para Padre Pio viam Jesus. Suas palavras eram palavras de Cristo. Eram gestos de Cristo. Seu amor era o amor de Cristo. Tudo isso por causa da Eucaristia recebida fielmente durante décadas. Agora deixe-me compartilhar com você o segredo final que Padre Pio revelou, o mais profundo de todos. Ele ensinou que existe uma forma de comunhão espiritual que podemos fazer mesmo quando não estamos na missa, mesmo quando não podemos receber fisicamente a Eucaristia. É a comunhão espiritual, e ela é tão poderosa que santos receberam graças extraordinárias através dela. A comunhão espiritual funciona assim. Você faz um ato de desejo intenso de receber Jesus na Eucaristia. Você diz: Senhor, eu não posso te receber sacramentalmente agora, mas desejo te receber com todo o meu coração. Vem espiritualmente a minha alma. Padre Pio ensinava que essa comunhão espiritual, feita com fé e devoção, concede muitas das mesmas graças que a comunhão sacramental, exceto o efeito físico da presença real. Ele recomendava que fizéssemos comunhões espirituais várias vezes ao dia. Quando acordamos de manhã, podemos fazer uma comunhão espiritual. Durante o dia, em momentos de tentação, podemos fazer uma comunhão espiritual para receber força. Antes de dormir, podemos fazer uma comunhão espiritual como ato de consagração. Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, chegou a dizer que as comunhões espirituais frequentes são quase tão proveitosas quanto as comunhões sacramentais. Padre Pio compartilhou uma oração de comunhão espiritual que ele mesmo rezava muitas vezes ao dia. Aos vossos pés, ó Jesus, prostro-me e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito, que se abisma no seu nada e na vossa santa presença. Adoro-vos no sacramento do vosso amor. Desejo receber-vos na pobre morada que vos oferece o meu coração. Na espera da felicidade da comunhão sacramental, quero possuir-vos em vinde a mim, ó Jesus, que eu vou a vós, que o vosso amor inflame todo o meu ser, para a vida e para a morte. Creio em vós, espero em vós, amo-vos. Assim seja. Para concluir, deixe-me resumir os ensinamentos essenciais de Padre Pio sobre a Eucaristia. Primeiro, nunca receba a comunhão em pecado mortal. Confesse-se antes. Segundo, prepare-se intensamente para cada comunhão através de oração, meditação, exame de consciência. Terceiro, receba a hóstia com máxima reverência, de preferência na língua, com fé profunda na presença real de Cristo. Quarto, faça pelo menos 15 minutos de ação de graças após comungar, aproveitando que Jesus está fisicamente dentro de você. Quinto, comungue com frequência, se possível diariamente, sempre em estado de graça. Sexto, pratique comunhões espirituais ao longo do dia para manter-se unido a Jesus. Sétimo, viva a Eucaristia não apenas na igreja, mas em todo lugar, fazendo de sua vida uma extensão da missa, oferecendo tudo a Deus como sacrifício de amor. A Eucaristia é o maior tesouro que temos. É o próprio Jesus se doando totalmente a nós. Não desperdice esse tesouro por ignorância ou negligência. Comece hoje mesmo a viver a Eucaristia da forma que Padre Pio viveu. E você verá milagres acontecerem na sua vida espiritual.